Boas novas! Tudo bem, queridos amigos estudiosos do livro Atos dos Apóstolos? Hoje nós vamos para a emocionante saga de Paulo e Silas, andando pela segunda viagem de Paulo, tá? Que a gente continua no capítulo 16, que na semana passada eu fui até o versículo, capítulo 16, e eu parei no versículo 16. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante, né? Eu não tinha reparado isso. Mas eu parei no versículo 16 e esse capítulo vai até o 40. Porque são muitas injunções que, se eu for ficar lendo direto, eu tenho que ler porque é muito detalhe. Aí eu vou lendo e vou lembrando. Mas para ter a perfeita compreensão, eu preciso fazer esse aporte dessas informações para vocês aquilatarem o que estava realmente acontecendo. Então, no capítulo passado, eu falei de Lídia, né? Porque ela vai ser importantíssima. É claro que o Espírito Santo enviou Lídia para essa cidade, assim como o Paulo e o Silas, com todos os outros neófitos, foram também enviados para aí. Só que, como relato, quem está escrevendo é Lucas, que era amigo de Paulo. Paulo disse e apareceu. Primeiro queria ir para a esquerda, ele disse: não vai para aí não vai pregar no Oriente não, agora não. É aqui, ó. Vai para cá. Ah, tá, então eu vou para lá. Não, segue em frente. Aí quando o cara chegou no porto, aí apareceu a entidade lá do Macedônio, que isso eu não estou fazendo nenhuma leviandade. Está escrito: um homem macedônio apareceu para Paulo, tá? Eu tratar de entidade é porque é assim que trata no Espiritismo. E que é, né? Você vai dizer que o que apareceu? Se fosse um anjo, eles iam dizer: um anjo apareceu, como diz, em outras muitas passagens vai aparecer. Um anjo apareceu e disse para fazer não sei o quê. O Senhor apareceu e disse que vai acontecer para Paulo, vai aparecer o Senhor mais para frente. E quando a gente tem que valorizar, porque isso tem um sentido. A gente pode não saber explicar, mas tem um sentido. O macedônio é uma entidade lá dos macedônios, que falou: gente, divulga aqui, ó, agora é aqui. O Espírito Santo estava sabendo. Não é, os macedônios decidiram e pronto. Não. O Espírito Santo estava sabendo. Porque o Espírito Santo já tinha guiado eles lá para o portal. Isso é um portal que tem no éter, né? Do povo macedônio, daquela etnia. E eles foram recebidos até antes do portal, né? Que eu falei que aí eles vão de cidade, aí chega em Filipo, né? Que é uma cidade muito importante para fundar uma igreja. Lembra que vai ter as cartas de Paulo para os filipenses. Antes eles passaram na Galácia, né? Que aí depois vai ter as cartas de Paulo aos Gálatas. Então você vê que essa gente não é qualquer gente. O Paulo vai ficar escrevendo para eles, que é para fortificar, porque não tinha os evangelhos prontos. Tá entendendo? Assim, como que a gente lê isso com muita leviandade? Todo mundo era santo, não precisa fazer força nenhuma. Qual é a vantagem? Era todo mundo santo. Não eram. Nesse momento eram homens, podiam ser mortos. O Paulo vai ter um problema psicológico, eu diria, né, de ânimo. A pessoa sendo escorraçada há décadas, 10 anos depois de você estar sendo escorraçado, né, mesmo você recebendo o aporte do outro lado, você fica extenuado. Então, vamos vendo a grandeza disso. Aí apareceu a tal da Lídia, que é nova, uma garota nova. Não é novinha, é nova. E aconteceu que 16. E aconteceu que indo, aí pois ainda me aparece a garota lá que tinha um espírito. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos senhores. Veja bem, não está falando que ela é embusteira, não. Ela tem mesmo espírito, e o espírito faz adivinhação.
Porque aí, na tradição grega, esse espírito está ligado a Piton. Ela, na verdade, lá na época era classificada que é um deus de... Não é de adivinhação, é um deus de fazer presságios, tá? Esta, seguindo a Paulo e a nós Lucas, ó, o cara que está escrevendo, que alguém disse, ele errou, ele copiou lá de um diário, por isso que ficou nessa pessoa, Lucas, que é um cara que toma super cuidado com o que escreve, ele vai escrever um evangelho inteiro. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Agora, você vê se eu posso fazer esse estudo num dia só. Os obsessores que me aparecem, tanto lá nos evangelhos, né, no Novo Testamento como um todo, nos evangelhos e aqui, eram os obsessores diferenciados. Os obsessores eram melhores que os encarnados. Porque esse cara que, assim... Mas aí que está também, né? É um espírito ligado a um deus grego. Então, assim, não era exatamente um obsessor, né? Ele via a aura, assim... Ele via a aura dos caras e ele ia atrás, que nos anunciavam o caminho da salvação. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. O cara lá, o espírito de adivinhação, estava fascinado, ele devia ver a aura, né? Aí vem alguém e diz assim, mas ele está desencarnado dentro daquela coisa. É tudo dado, tudo é fácil. Mas ele está desencarnado. Um espírita não pode falar um negócio desse. Porque você está barbado de saber que tem um bando de gente que desencarna, não vê guia, não vê o espírito protetor dele, não vê nem a mãe. Né? Tem relatos. Então, esses caras, eles estão numa posição esquisita, porque estão acompanhando a menina encarnada. Mas eles não são totalmente ruins. Né? Se bem que Paulo vai dar um passar fora. Mas o Paulo acha também... Mas aí o Paulo na condição humana, né? Que o Paulo está sabendo, ele está vendo que é um espírito que está ali. E pela condição do todo, porque na verdade a menina tinha os senhores que ganhavam dinheiro com as adivinhações do tal do espírito que seguia. Então você vê bem, olha só como é que não dá. Tem todo um entorno. Então o que acontece? Essa menina... ela é médium. Essa menina está mediunizada, ela tem essa ligação com o espírito, aí sabe-se lá essa ligação. E aí, o que acontece? Esses espíritos, porque lembra lá quando Cristo está passando, às vezes Cristo está chegando na cidade e os espíritos obsessores já ficam em polvorosa. E aí o obsessor fala, ó Cristo, ó Jesus, Filho de Deus. O obsessor de longe, o que todo mundo que estava encarnado estava duvidando, o obsessor já reconhece. Eu sei que tu és o Filho de Deus enviado, não sei mais o que, o obsessor também é judeu, da etnia, né? Então ele fala, eu sei que você, esses obsessores é um caso à parte, alguém tem que fazer um estudo um dia, porque eram os obsessores né, com um nível... Eles conseguiam ver, eles sabiam. Lembra do negócio dos porcos? Ele fica no negócio, Cristo, deixa a gente aqui, a gente tá tão bem lá na cidade. Aí eles depois, quando eles já viram que não dá, até porque estão envolvidos na aura do Cristo, eles negociam. Tá bom, então deixa a gente ir para aquela manada de porcos. Aí o Cristo deixa, né? Mas aí os caras não sabiam, talvez, que eles indo, aquela energia, porque não era um, né? Como eles dizem, é uma falange. Aquela energia, a manada dos porcos disse que é de 2.000 a 3.000 porcos. Se precipitaram dentro d'água, morreu tudo. Entende o lance aí
E aí o tal do espírito que segue a menina está falando, eles são servos do Deus Altíssimo, o espírito está dizendo. Eles são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Aí ficou atrás de Paulo, né? Só que Paulo é homem humano, encarnado. Mas Paulo perturbado, olha a palavra que o Lucas põe. O Lucas lá, a narrativa, essa parte é muito séria, porque o Lucas viu isso aí, ninguém contou para ele. O Paulo ficou de saco cheio com o espírito. O espírito nem estava falando nada de assim, mas a menina, olha aqui, olha, eles são mesmo, fica lá. Aí deu um basta. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. O espírito, que sabia com quem estava falando, você acha que ele vai, não, eu não saio. Não vai ficar fazendo essa gracinha com o Cristo, porque ele invocou o nome de Cristo. E o espírito estava vendo que eles estavam imbuídos da luz. E aí que o negócio danou-se, né? É muito bom, até que me incomoda. Incomodou a quem? Senhores da menina, que ganhavam dinheiro com isso. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados, que isso daí deviam ser gregos, né? Gregos romanos. Entendeu? Isso daí você não podia fazer, não. Você podia pregar qualquer religião. Roma não estava nem aí. Negócio de religião. Roma queria os impostos, a cidade, na forma que uma cidade romana funcionava, e recolher os impostos. Eu acredito no Deus Piton, em Ceres e Ártemis. Não quero nem saber. Roma queria o imposto. Só que, se você perturbar os romanos, isso é grave. E vendo seu senhor, levaram à praça pública na presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, aí, como eles não são, perturbaram a nossa cidade. Isso é gravíssimo, inclusive para os judeus, que vai começar a aparecer a partir de agora. Você perturbar a ordem da cidade romana, os judeus viviam lá, ninguém mexia com eles, no sapatinho. Pagavam os impostos, bonitinho. Aí, assim, o administrador da cidade até indicava sumo sacerdote, poder e religião. Mas você mexia ali com a ordem da cidade romana e nos expõe, aí assim, esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Lá vai Paulo ser açoitado de novo, né? Lembra aquela vez que mataram ele? Em alguns lugares diz que ele chegou a morrer, né? Ali está só indicado. Que ele deixou até sequela nele, né? Com varas. E havendo-lhes dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Aí é uma outra instituição. O carcereiro, a prisão era assim, você era uma instituição privada. Tinha alguém que cuidava da prisão. Devia receber de Roma, da cidade. E aí eu te entrego os prisioneiros e digo como eles vão ser tratados. Agora, o cara não quer saber. Ele quer saber que no dia que ele precisar do prisioneiro, que o prisioneiro esteja lá. E o carcereiro tem que dar conta. O carcereiro, o que manda lá na prisão. Lembra que Paulo foi preso
com um em cada mão, dentro da cela, com corrente, e tinha um em cada lado da porta, e aí o anjo foi lá e resgatou Paulo? Passou por todo mundo? Botou Paulo lá na rua? Aqui é diferente. É o carcereiro. Só que o Paulo, as prisões de Paulo, geralmente servem para o Paulo evangelizar. Então, olha o que vai acontecer. Olha o bizarro. Como esse capítulo 16 é fantástico. Aí ele deu lá para os... mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, era a última cela de todas, e lhes assegurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aqui está esse verbo escutavam, acho que na maioria dos lugares está escutavam, mas é um verbo que quer dizer que, assim, escutavam se deliciando, concordando. Não era assim, ai, essa gente chata cantando esse hino de louvor, já pensou, música gospel na prisão? Não. O povo estava... Porque o hino tinha uma letra que já era evangelizante. Nisso o carcereiro está escutando, os outros presos também, os outros presos estão na boa. E o Paulo e o Silas com as costas todas abertas de varada. Eles levaram a varadas nus. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aquele negócio que ele amarrou o pé, né? Ele prendeu o pé do Paulo, do Silas, com correntes. Provavelmente a corrente era presa na parede. Então, nem dentro da cela eles podiam andar para qualquer lado. Mas teve a prisão, abriram as portas. Tem gente que estuda isso, sabia? Tem, assim, ao pé da letra. Aí o cara explica. Não, mas não eram portas comuns, eram portas que as barras eram presas nos umbrais. Aí, se tivesse um terremoto, as barras devem ter... O cara quer explicar, bom, cada um com o seu mistério, né? Eu não estou aqui para fazer isso. Cada um vai imaginar lá de uma maneira, né? Imagina o outro que tinha 4 caras prestando atenção a Paulo. Saiu, não tinha corrente, não tinha nada. As portas abriram, passou por mais de 3 portas que tinham um guarda em cada lado. Coitado, os guardas, e nesse caso os guardas todos morreram, né? Aí vem que foram soltas as prisões. E, acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Como aconteceu? Todo mundo morreu lá, aqueles quatro juntas de 4, os 16 guardas morreram lá na outra vez que o anjo foi lá buscar o Paulo. Mas o que aconteceu? Esse carcereiro, ele ouvia, ele já estava sendo convertido. Olha o que vai acontecer. Então ele ia se matar. Aí, mas Paulo clamou com grande voz, gritando, dizendo: te faças mal nenhum, não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, o carcereiro, se prostrou ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário para que eu faça para me salvar? O que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, as feridas abertas nas costas, e logo foi batizado ele e todos os seus. O carcereiro levou Paulo e Silas para a casa dele. E levando-os à sua casa, mas já estavam lá, né?
Essa narrativa tá meio truncada. Eles já estavam lá, ele lavou os caras em casa. E os caras já tinham batizado a casa todinha. Lhes pôs à mesa, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa, deu de comer para os dois. E sendo já dia, aí você vê um negócio, aí bom, agora, como é que ele vai, em alguma hora ele ia ter que entregar os dois para os magistrados, entende? Isso já estava subentendido, só que, e sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo, soltai aqueles homens. Por quê? Porque os magistrados, nessa altura do campeonato, já ficaram sabendo que eles eram romanos. Ou seja, os magistrados estavam enrascados, porque eles poderiam ser denunciados a Roma, inclusive o administrador da cidade. E o carcereiro, ai meu Deus, não acredito. Saí de lá, peraí. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras. Aí ele falar, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse. E agora, pois, saí e ide em paz. Aí você acha que Paulo deixou barato? O Paulo sendo romano? Cara, uma coisa que Paulo sabia era dos direitos dele. E ele gostava muito de ser romano. Ele vai usar essa romanidade várias vezes. Mas Paulo replicou. Açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Ou seja, os caras queriam apagar, e o que o Paulo está falando é o seguinte, essa tá boa, né? Nos açoitaram em público, né? Porque nisso as pessoas foram lá dizer, olha, os caras que vocês prenderam são romanos, né? Aí olha a enrascada que vocês estão se metendo, né? Isso dava até destituição de você açoitar, assim como aconteceu cidadão romano, da destituição sumária, que não é a primeira vez que vai acontecer isso, né? Na história aconteceu outras vezes. O governador pede lugar e os magistrados acabam até presos. Meu filho, não é isso aqui não, era outra coisa, era outro país. E aí o Paulo lembra, vem cá, eles nos açoitaram publicamente. Aí agora, olha os termos, mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão sem julgamento, né? E agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora, para você ver como era uma coisa grave, né? E Paulo sabia. Os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Já tinham ouvido que eram romanos porque mandaram libertar. E vindo... Essas coisas têm uma dialética, né? Você vê, em eles sendo presos, eles cantaram na prisão. Não estavam só eles, tinham os outros presos. Nessa, Paulo e Silas converteram a prisão inteira. Eles estão falando do carcereiro, mas naquele verbo que diz que os presos estavam ouvindo se deleitando, né? Ouvindo com deleite, as músicas, os hinos, é a sinalização de que, na verdade, eles estavam lá presos, cheios de chibatada nas costas, mas estavam convertendo. A ideia era essa, e converteu o carcereiro e a família do carcereiro. Aí.
Aí os quadrilheiros falaram lá para os caras. Aí os caras, ih, ó, vocês prenderam os romanos, né? Mas eles já sabiam. E vindo lhes, olha isso, e vindo lhes dirigiam súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. Aí eles foram lá, os magistrados, né? Lhes dirigiram súplicas, pelo amor de Deus, não fala isso para ninguém, desculpe, não sei mais o que, bababá, e empurrando eles para fora da cidade. Tá tudo bem, eu peço desculpa, tá, né, mas vai andar, sair da cidade. E saindo da prisão, olha aí eles saíram da prisão. Em saindo da prisão, eles vão para onde? Para a casa de Lídia. Entende o lance todo? Você, numa cidade que é importantíssimo, Filipe, você já fez uma pregação poderosa e conversora, porque já converteram lá em praça pública, né, antes de serem açoitados. Porque aí, quando eles estavam pregando, e a menina lá dizendo, com o espírito buzinando. Aí o Paulo vai lá e ele beneficia a menina. Ele liberta a menina do espírito. Ele libertou a menina do espírito e libertou do tal dos senhores que ganhavam dinheiro com o espírito. Foi um exorcismo. Mais ou menos, né? Porque a menina, ninguém disse que a menina estava mal, né? Esse espírito, ele não era totalmente ruim. Ele era ligado lá a um outro culto, a um outro deus de adivinhação, que era uma coisa da cultura lá deles. Mas estava rolando dinheiro com isso. E aí você vê, então ele converteu. Aí isso daí que atiçou a ira dos romanos, dos gregos, dos romanos helênicos, né? Aí eles pegaram e denunciaram os dois. Os dois foram açoitados, foram para a prisão. Na prisão converteram os presos, depois a família do carcereiro. E agora eles saíram da prisão e entraram na casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. E vendo os irmãos, assim quando Paulo foi preso, que amarraram uma candeia em cada mão, ligado a um guarda, dentro da cela, fora da cela, os dois, um em cada lado da porta da cela, que o anjo foi lá e libertou. Os irmãos cristãos da primeira comunidade cristã estavam reunidos lá orando, porque isso foi uma prescrição do Cristo desde que ele morreu. Se você for lá em Atos dos Apóstolos 1, eles estavam congregados e orando. Então, as congregações, as igrejas, estavam sempre orando. E quando o Kardec vem e fala orar e vigiar, que não é o Kardec, é o Espírito de verdade, é o Espírito Santo. É esse aí, é o mesmo Espírito. Orar e vigiar, isso não é invenção do Espiritismo, não. Jesus já falou isso também. Orar e vigiar. O povo acha que é coisa invenção do Kardec. Isso está no Evangelho. E aí, quando eles saíram, eles foram lá na casa de Lídia, que é a igreja do lugar, e saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Eles estavam lá reunidos, rezando, e depois partiram. Então, olha a consideração, eles foram lá, porque os magistrados botaram ele para fora da cidade. Eles falaram, não, vamos primeiro lá dar satisfação, a comunidade está nervosa, ansiosa, né? Temerosa, porque eles sabem que eles tinham sido presos. E aí, o que vão fazer com eles, né? Eles, num estado desse, pode acontecer qualquer coisa. E aí eles foram lá na casa de Lídia para confortar os irmãos, e depois que eles partiram. Olha que coisa linda, né, gente? Então, assim,
dessa forma, finalmente, terminamos o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. E semana que vem, então, vamos para o glorioso capítulo 17. Agora os capítulos serão gloriosos. Eu não sei se... Depende do andar da carruagem, da quantidade de informação necessária. Pode ser um capítulo... Geralmente os capítulos vão dar para serem feitos em um vídeo, tá? Então, que tenhamos uma excelente semana. E semana que vem estaremos aqui para o capítulo 17, na paz e no amor de Senhor Jesus Cristo, graças ao bom Deus.